A paz do Senhor Jesus, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, que Deus abençoe você grandemente aí na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, que você seja alcançado pelo poder de Deus neste momento. Nós estamos iniciando mais uma aula do curso livre de teologia do nível Expert. Hoje nós vamos estudar a aula de número 47, isso mesmo, cujo tema é Por que devo ser dizimista e ofertante, ok? Então hoje vai ser uma aula muito rica, você fica conosco do início até o fim, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Eu sou o professor Roberto Herculano, eu faço parte da equipe do pastor Ademir Pereira, este homem de Deus que tem, através da palavra de suas mensagens, abençoado muitas pessoas têm sido abençoadas, têm sido impactadas com a pregação do pastor Ademir Pereira, ok? Então, de antemão, eu peço, se você ainda não é inscrito no canal do pastor Ademir Pereira, que você se inscreva, ative o sininho, todas as notificações. Assim, o YouTube ele vai identificar e vai te sinalizar, vai saber que você tem interesse nas nossas postagens. E ele automaticamente, assim que nós postarmos alguma matéria, ele vai te sinalizar e você vai receber inteiramente grátis, ok? Então nós vamos iniciar a aula hoje, por sinal é a última aula sobre dízimos e ofertas, a aula de número 47, que iniciou na aula número 44, ok? De antemão nós vamos fazer uma oração, te convido agora para a gente falar com Deus, onde você está, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, nós estamos aqui reunidos diante da Tua santa presença para ministrar mais uma aula. Então vem com o Teu poder, vem com a Tua unção e alcance onde quer que esta pessoa esteja assistindo agora, não só os alunos, mas todas as pessoas que porventura estejam assistindo esta aula, que elas sejam tremendamente abençoadas, sejam tocadas com Teu Santo Espírito, que todas as pessoas, meu Pai, que agora estão onde quer que estejam, no seu trabalho, na sua casa, que elas tenham o entendimento, meu Deus, da Tua palavra, que elas venham, meu Pai, ser uma bênção em Tua vida, nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por mais este momento, por estar reunido na Tua santa presença, meu Deus, e tudo isso nós Te pedimos, nós Te agradecemos, porque nós cremos que assim será feito, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, toma a boca do mensageiro, porque o Teu povo não quer ouvir a Tua palavra, quer ouvir, Senhor, não quer ouvir a minha palavra, quer ouvir, Senhor, a Tua voz. Então vem, Senhor, abençoa grandemente, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, nós vamos iniciar a aula de hoje, a apostila número 47, porque devo ser dizimista e ofertante, ok? O tema inicial da aula de hoje é um tema muito conhecido, porque mesmo as pessoas que ainda não têm Cristo, né, todos os cristãos, a maioria já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar nesse texto. As pessoas que não são cristãos, quando ouviu falar nessa palavra, eu já ouvi falar. Então os cristãos em si, normalmente, com certeza, eu afirmo que muitas pessoas já ouviram falar neste tema. Ele está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não falei para você que era um texto conhecidíssimo, né, na palavra de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33. Muito bem, a expressão em primeiro lugar significa que a vontade de Deus deve sim estar em primeiro lugar na nossa vida, porque quando nós buscamos a Deus acima de qualquer coisa, Deus cuida em zelar por nós, Deus Ele supre todas as outras nossas necessidades, ok? Então está escrito no livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 3, que o Senhor trata com cuidado, né, aqueles que são fiéis. E o Senhor
o ouve quando eu chamo. Assim o Senhor zela e trata bem aos que são fiéis. Muito bem, vamos seguir aqui com a apostila. É muito importante que você tenha em mãos a apostila e a palavra de Deus também, para que você possa acompanhar o que está sendo ensinado aqui, ok? Então vamos seguir na palavra, na apostila. Dízimo: a santa parte de Deus, o direito autoral do Criador. Todos os que reconhecem-o como dono de todas as coisas, isso está no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, fielmente lhe devolvem a sua santa parte, está no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 a 32, é o mantimento, é o sustento da casa de Deus, que ele chama de a casa do tesouro, porque é nela que ele enriquece os que lhe são fiéis. Deus sempre abençoa os dizimistas e promete bênçãos a todos os que lhe obedecem. Está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E maldição aos que lhe sonegam os dízimos e as ofertas. O dízimo é uma blindagem garantida contra o devorador. Jesus não revogou o dízimo e ainda nos mandou ir além dele. A primeira comunidade cristã não entregava 10%, mas 100% aos pés dos apóstolos. Que interessante, né? Isso. Mais interessante é saber que a palavra dízimo, ela aparece no Novo Testamento 24 vezes, né? E no Antigo Testamento ela aparece 33 vezes. Então, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ok? A palavra, Deus promete bênçãos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só promete bênçãos para a sua vida, ok? Então, seja fiel. A partir do momento que você é fiel, persevere, porque Deus vai ter uma bênção grande na sua vida, ok? Porque nós somos os cooperadores de Deus, né? E nós somos os cooperadores de Deus num trabalho que de um investimento eterno. Isso é mais que verdade, ok? Então persevere na fé, porque a fé é como se fosse uma fila de espera, né? Muitas vezes você está ali numa fila de banco, seja em outra instituição, numa loja, etc e tal, e vai chegando a sua vez, você vai ali tendo aquela paciência, porque não é bom estar em fila, né? Mas você vai perseverando. Quando vai chegando a sua vez, você desiste. Então, dessa forma, ou você desiste de uma vez, ou você vai para o retorno da fila. Da mesma forma é a bênção, entendeu? Muitas vezes você está ali naquela perseverança. A fila é a perseverança em Deus. Quando vai chegando a sua vez de receber sua bênção, você vai e desiste, acaba desistindo. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele não abandona você. Deus jamais, você pode abandonar Deus, mas Deus não abandona você. A única coisa que Ele pode fazer é permitir que você vá para o final da fila, para que você persevere ainda mais, ok? Mas a sua bênção está garantida em nome de Jesus. Vamos seguir aqui na apostila. Por que devo ser dizimista e ofertante? Tem outra característica, aliás, são diversas características que Deus promete, porque Deus responde o porquê que você deve ser dizimista e fiel, dizimista fiel e ofertante. Porque a fidelidade a Deus é a chave que abre todas as janelas do céu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar a vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Está no livro do profeta Malaquias 3:10, ok? Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que a bênção, ela é decorrente da fidelidade, não foi isso? E que a maldição, ela é decorrente da infidelidade. Então, ser fiel a Deus é uma prioridade, ok? Então, Jesus até no Novo Testamento, ele nos desafia
a nós mudarmos as nossas prioridades, né? Então, normalmente, as nossas prioridades hoje, né, trazendo para o cotidiano, para a nossa vida, o que são as nossas prioridades hoje, né? A gente prioriza o quê? Família, não é isso? A gente prioriza carro, casa, né? Quem não quer ter uma casa, um apartamento, a gente prioriza filhos, né? Mas há algo mais importante que todas essas coisas, que é justamente o reino de Deus. Muito bem, então vamos continuar aqui na leitura da apostila. Por que devo ser dizimista e ofertante? Outra característica que Deus nos dá. Porque devemos demonstrar a Deus que o reino dele vem em primeiro lugar. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33, que foi o nosso tema inicial desta aula, ok? Então, temos que buscar a Deus em primeiro lugar, ok? O rei é a figura de qualquer reino. Então, o reino de Deus é onde Deus está no centro, ok? Então, o nosso trabalho é sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Isso significa fazer de Deus o centro da nossa vontade. Glória a Deus por isso, né? Seguindo na apostila. Por que devo ser dizimista e ofertante? Outra característica, porque temos que reconhecer que tudo vem de Deus. Olha aí, que coisa maravilhosa. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até aos mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isso aí está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Ora, nós precisamos reconhecer a atuação de Deus em nossas vidas. Nós não podemos, meus queridos e minhas queridas, focar no nosso próprio entendimento. Pelo contrário, nós devemos reconhecer, devemos admitir que o Senhor está conosco, cuidando de nós, zelando por nossa vida, e que Ele é o Deus de tudo, Ele está sempre alinhando a sua vontade. Eu quero ler 2 textos bíblicos com você. Pega aí a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Olha que interessante. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí você volta mais um pouquinho no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que fala o seguinte: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre nós, e riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Isso que é reconhecer a Deus por tudo, ok? Então, vamos seguir aqui na apostila. Deus é fiel, glória a Deus. Por que devemos ser dizimistas e ofertantes? Porque sabemos que a terra é do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Livro dos Salmos, capítulo 24, versículo 1. Minha é a prata e meu é o ouro, e disse o Senhor dos exércitos. Está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. Porque sabemos que o dízimo é do Senhor, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Porque reconhecemos que o dízimo é de uso exclusivo de Deus, no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Livro de Levítico, capítulo 27, versículo 32. Glória a Deus. O próprio texto deixa claro quão grande é o nosso Deus, ok? Então, ele estabeleceu regras nas suas orientações na sua palavra, para que nós possamos ser fiel. E quando nós somos fiéis, tenha pura certeza que Deus nos abençoa. Não existe nada, nem ninguém igual ao nosso Deus, ok? Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12, fala um texto muito interessante. Acompanhe comigo, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pisou os montes com peso, e os outeiros em balança? Então está perguntando, quem? O próprio Deus, né? Deus é fiel, é grande demais. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele o conselho, que ele desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Então isto significa que Deus, não existe ninguém, nada igual ao nosso Deus. Deus é muito poderoso, não há ninguém igual ao nosso Deus. Vamos seguir aqui na apostila. Porque sabemos que o dízimo é o sustento das igrejas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Porque Deus abençoa ricamente os dizimistas, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus. Meus amados, vocês sabem muito bem que nos dias de hoje, tudo que você imaginar que possa depender da nossa subsistência humana, tudo tem um custo. Não há nada que não tenha um custo hoje em dia, né? Você não pode chegar simplesmente pelas ruas e dizer assim, a partir de hoje eu não vou pagar mais imposto. Você até tem o direito, né, tem o livre-arbítrio de chegar nas ruas, fazer seu protesto, mas deixa eu te perguntar, como é que você vai viver, né? Se você, para comer, você precisa comprar, e quando você compra, você está pagando os impostos. Então não há como você viver sem pagar impostos, né? Então o dízimo é o sustento das igrejas, ok? Então não há governo municipal, não há governo federal, não há instituições políticas, não há ninguém que chegue, glória a Deus se chegasse uma instituição dessa e de repente, eu vou doar tanto para o sustento da casa de Deus, mas não há. Você conhece alguma instituição, alguma igreja, né, que é sustentada pelo governo federal, municipal, estadual? Você conhece? Não tem, ok? Então, Deus, além de te abençoar quando você dizima a casa de Deus,
ele te desafia a você fazer prova, né, daquilo que ele está falando, que é a mais pura verdade. A gente encontra aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 9, versículo 7, um texto interessante. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que fala o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Ok? Então Deus é poderoso para abençoar a sua vida. Então não existe esse negócio de uma entidade, instituição de doar, né? Doar tanto para mantimento da casa de Deus. A casa de Deus, ela sobrevive unicamente do seu dízimo e da sua oferta. E cada vez que você abençoa a casa de Deus, Deus te abençoa muito mais. Quando você se torna um pregador do telhado, você se torna um dizimista e ofertante fiel, quanto mais você abençoa a casa de Deus, mais Deus te abençoa, ok? Vamos seguindo aqui nos estudos na apostila de número 47. Porque devo ser dizimista e ofertante? Mais uma característica aqui do nosso Deus. Porque só Deus pode repreender o devorador, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Ora, o cortador, migrador, devorador, destruidor, nós falamos nas aulas passadas, né? Que não são demônios, não são demônios, espírito do demônio, não, são agentes da justiça de Deus, assim como o devorador que fala aqui. Então Deus repreende o devorador. Quem é o devorador? É o espírito que ele age na vida do dizimista infiel. Então ele faz você gastar além das suas possibilidades econômicas, né? Tá tudo bem na sua vida, de repente vem uma doença, né? Até aí existe a medicina, você vai, o médico vai, receita lá, olha, vai pegar esse remédio aqui, você vai lá, chega lá no SUS, não tem esse remédio, você vai ter que comprar. Então, de repente, queima um eletrodoméstico seu na sua casa, há uma batida no carro, tem multas, então são gastos que você não pode prever, não existe esse negócio. Você pode até, por exemplo, fazer um planejamento financeiro, tipo, esse mês que vem eu vou deixar X para pagar água, para pagar luz, para pagar cartão de crédito, colégio do filho. Você pode até fazer esse planejamento, ok? Mas o primeiro planejamento que você tem que fazer é esse. Entenda o que eu vou te falar. Primeiramente, quando eu receber o meu salário, a primeira parte é do Senhor. Aí sim, aí Deus te blinda do devorador, do destruidor, do migrador, e não há quem possa agir na sua vida, porque esses espíritos que são agentes da justiça de Deus, eles só têm um único poder, eles só agem na vida do dizimista infiel, nada mais, ok? Entendido? Então vamos seguir aqui na apostila. Porque devo ser dizimista e ofertante. Vamos lá. Porque não queremos roubar a Deus. Olha só que pecado grave, né, minha gente? Roubará o homem a Deus? Todavia vos roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ora, roubar a Deus não é você anunciar um assalto. Deus, isso é um assalto. Não, mas é pior do que isso. Roubar a Deus é quando se pratica a infidelidade. Como é praticar a infidelidade? É nos dízimos e nas ofertas. Assim como na lei, hoje em dia, se você roubar, você vai responder criminalmente. E a Deus, no reino de Deus, espiritualmente falando, é da mesma forma. Você vai responder espiritualmente. Agora é grave, né? Roubar a Deus é um pecado grave. E o pecado gera a morte, ok? Vamos seguir. Porque devo ser dizimista e ofertante. Porque Deus mandou ir além do dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, para você ver isso mesmo. Jesus não pegava leve não com os fariseus, né? Era assim que ele tratava. Ele pegava pesado com os fariseus. Desde o início do seu ministério, aos 30 anos, até os 33 anos e meio, os fariseus andavam ali incessantemente com Jesus, né? Então, só para esclarecer, os fariseus, eles eram um grupo de partido que faziam oposição a Jesus Cristo. Eles, na palavra de Deus, eram os mais sábios. Riqueza era os mais ricos. Mas para falar da vida dos outros e observar a vida dos outros, era eles quem mandavam, falavam como ninguém, ok? Então, ou seja, eles falavam da palavra de Deus, mas não viviam a palavra de Deus, ok? No Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 41, se você pegar aí, é uma história bem interessante. Você pode pegar e acompanhar. Fala de uma viúva pobre. Jesus estava ali sentando, resumidamente, foi assim a história. Estava sentado num local, observando aquelas pessoas a depositarem, né, as suas ofertas. Então chegava um, depositava um saquetel de moeda, chegava outro, depositavam 2 saquetéis pesado ali de moeda. E na medida que eles iam depositando as suas ofertas, eles ficavam de fora, observando quem depositava mais, né? E Jesus observando. E aí chegou uma pobre viúva e ela simplesmente depositou ali 2 moedas. Eu falei 2 moedas, né? Muito diferente dos sacos de dinheiro, os saquetéis. Meus queridos e minhas queridas, para que essa viúva foi fazer isso? Gerou ali um mal-estar na hora, né? E todos achavam até que era uma blasfêmia contra Deus. Como é que pode depositar 2 moedas apenas? E aí? Então Jesus, com sua simplicidade, com sua honra e glória, chamou a todos e falou que, na verdade, vos digo, que aquelas 2 únicas moedas que a pobre viúva depositou, valia muito mais do que todos aqueles saquetéis. Sabe por quê? Porque não foi uma oferta simples que a viúva fez. Ela fez uma oferta, ela deu tudo que ela tinha era apenas 2 moedas, mas não foi uma oferta, ela deu tudo de si, ao contrário daqueles que jogavam ali, depositavam saquetéis de moedas, que na verdade eram resto. E Deus não recebe resto.
Deus não aceita o seu resto, ok? Como nós já falamos em todas as aulas anteriores, damos o exemplo de Abel e Caim, ou porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, ok? Porque Caim deu o resto para Deus, então não foi bem visto. Então, como aquelas pessoas, aquela oferta daquela viúva foi uma oferta representativa, foi uma oferta que agradou a Deus, porque não foram 2 moedas, foi tudo que ela tinha. Então isso foi reconhecido até os dias de hoje. Glória a Deus, que maravilha. O nosso Deus é assim, né? Ele não quer ver a quantidade, ele quer ver a qualidade da sua oferta, tá bom? Então continue, seja fiel, seja perseverante na palavra de Deus, porque Deus vai te honrar muito, eu tenho certeza disso. Estou falando isso na autoridade do Espírito Santo de Deus, como prova viva desse ministério. Vamos lá, continuando aqui na palavra de Deus. Porque sabemos que Deus honra aos que o honram. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Está no livro de Salmos, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. E ali trarei vossos holocaustos, e aos vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da nossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, e das vossas ovelhas. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6. Vocês observem que eles falam aqui de várias ofertas, né? Existe o dízimo, né? Que tem um teto estabelecido, é 10% e pronto, 10% de tudo que passa na sua mão, né? Existe a oferta alçada, que é a oferta igual ou superior ao dízimo. E também existe a oferta voluntária, ela não tem teto, ela não tem piso, é você quem estipula qual o tamanho da sua bênção. Desse tamanho? Então, você vai dar uma oferta desse tamanho, voluntária. Qual o tamanho da sua bênção que você quer? É desse tamanho? Você vai dar a oferta de acordo com a bênção que você almeja. Então, quando o cristão, ele é fiel e ele se compromete realmente com Deus, Deus é recíproco, ok? Então, automaticamente, Deus vai se comprometer com a sua vida. Deus vai cuidar de você, Deus não vai desprezar você, seja qual for a situação que você passa, Deus vai estar sempre contigo, porque Deus abençoa aquele que é fiel, ok? Então, vamos ver aqui o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Abra aí a palavra de Deus e vamos ver o que está escrito aqui. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão, nesse tempo ele era Abrão e não Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Abraão foi um homem muito próspero, a sua descendência então nem se fala, né? Isaac, Jacó, todos nós sabemos. Então,
quando você tem este compromisso com Deus, Deus se compromete em abençoar você. O que aconteceu aqui com Abraão foi obediência. Então, quando você obedece à palavra de Deus, Deus passa a ter este compromisso com você, ok? De te abençoar, de te guardar a você e a toda a sua família. Vamos seguindo com o texto da apostila de número 47. Vamos lá. Porque Deus dá crescimento àquele que cuida do crescimento do seu reino. Que maravilha, não é isso? Podemos citar Salomão como, por exemplo, ele era o menor dos filhos de Davi. Está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Mas ele se esforçou para ofertar, e Deus lhe deu o poder de crescer grandemente, e era em peso do ouro que vinha em um ano, e a Salomão de 666 de ouro afora, que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Você veja que o texto mostra que crescimento espiritual é o resultado natural de uma vida dedicada a Jesus, ok? Então, Salomão foi um homem muito sábio. Ele não pediu riqueza, ele não pediu ouro, não pediu prata. Ele pediu sabedoria e entendimento a Deus. Então, todos os que são fiéis, ok? Deus dá o poder, sim, de crescimento. O crescimento, ele pode não ser só espiritual, pode ser um crescimento financeiro, né? Pode ser um crescimento na sua área social, pode ser um crescimento profissional no seu trabalho, né? Você alcançar aquele cargo que você mais almeja. Deus dá crescimento em todas as áreas da sua vida, ok? Vamos ver um texto muito interessante na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, muito interessante, preste bem atenção. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte sobre crescimento: ora, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, quando você tem esse crescimento, quando você tem essa percepção de crescer, de procurar o reino de Deus, de crescer na palavra, Deus se encarrega de crescer em todas as outras áreas de sua vida. Nós devemos crescer, procurar crescer espiritualmente, sempre buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. Vamos continuar no texto da apostila número 47. Vamos lá. Porque Deus multiplica o patrimônio daquele que é fiel. Isso é mais que verdade. Evangelista Marcos, capítulo 10, 29 e 30. Deus, em um ano, multiplicou 100 vezes o patrimônio de Isaac. Veja só, em um ano ele multiplicou 100 vezes, eu falei 100 vezes, o patrimônio de Isaac. Isaac foi fiel a Deus. Veja aí o que é que Deus faz na vida do fiel. A palavra diz que Isaac foi fiel a Deus e ele lhe deu o poder de multiplicar o seu patrimônio e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Está no livro de Gênesis 26, 12. Jacó foi abençoado por ser dizimista. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Está em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 28, 22. E escreveu, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos.
Minha gente, camelos e jumentos naquele tempo, naquela época, equivalia simplesmente a um carro 0 quilômetro de hoje. Era o principal meio de transporte daquela época, né? Era o jumento, era os camelos, que era vendido a preço de ouro. Está no livro de Gênesis capítulo 30, versículo 43. Muito bem, Jacó, ele foi neto de Abraão. Abraão, amigo de Deus, pai de Isaac. Me chama um pouco a atenção, vocês não acham que chama um pouco a atenção que às vezes que você observa na Bíblia a seguinte frase: o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Sempre você vai ver isso no capítulo 4, 5, por aí em diante. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas aonde está Jacó? Ora, Jacó foi disciplinado, assim como seus irmãos, ali na lei, ok? O seu pai Isaac o ensinou a ser dizimista, fiel, assim como foi próspero, né? Abraão, que passou para Isaac, Isaac passou também para Jacó. Mas a palavra diz que houve ali uma confusão familiar a partir do momento em que o Jacó, né, digamos assim, foi uma negociação até justa. Esaú vendeu a primogenitura a Jacó. Então, a partir de então, como naquele tempo a primogenitura, todas as terras era para os primogênitos, Jacó se passou por Esaú. Só para ilustrar um pouquinho e vocês entenderem bem que está na Bíblia isso aí. Então, houve uma confusão muito familiar sobre isso aí, porque Jacó, juntamente com Rebeca, sua mãe, enganou a Isaac, né? Isaac já era cego naquele tempo. Então, eles dois enganaram, fizeram ali um arrumado, como diz assim, né, no linguajar. Então, enganaram o Jacó se passando por Esaú, seu filho primogênito. Então, ele foi e recebeu as bênçãos do pai, né? E daí começou a briga familiar quando Esaú soube dessa traição, digamos assim. Então começou uma briga familiar e a todo custo o Esaú queria matar a Jacó. Aí eu te falo, como eu comentei inicialmente, antes até aí só era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Então, a partir desse momento, Jacó adquiriu muitos inimigos, e um dos tais foi o seu próprio irmão, que o perseguia incessantemente. A todo custo, o Esaú queria matar a Jacó, e ele não teve outra opção a não ser fugir. Fugiu, foi embora. Então, quando chegou num determinado deserto, ele ali se deitou, sequer tinha um travesseiro, deitou a cabeça numa pedra, não tinha nada, absolutamente, além da roupa do corpo, ele só tinha uma botija de azeite, a palavra diz assim, e ele pegou no sono. Então, dali ele teve um sonho, uma escada, uma linda escada, da terra para o céu, anjo subindo, anjo descendo, e ele ficou muito atormentado com aquilo, ficou impactado, né? E ali ele viu a glória de Deus, né? Então, foi aí que após ele acordar, ele falou isso aqui. Gênesis capítulo 28, versículo 22, está escrito, né? Que ele fez uma promessa a Deus, fez um pedido a Deus, fez um voto com Deus, e Deus abençoou muito ele. Então, o que eu quero dizer, resumindo isso tudo, é que o porquê, antes disso aí, não era Deus de Abraão e Deus de Isaac, porque foi a partir dali, daquele voto que Jacó fez com Deus, foi que ele realmente foi sim abençoado, o que diz na palavra, no capítulo 28, Gênesis 28, 22,
ele fez um voto com Deus e Deus o abençoou e cumpriu o voto dele. Ele se tornou dizimista fiel e a partir de então, da Bíblia, desse capítulo para lá, aí você encontra. O Jacó reconheceu Deus como o seu Deus. Então você encontra o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas o que é mais interessante, trazendo para os dias de hoje, o que a gente aprende com essa lição, né? Às vezes as pessoas vão muito bem, obrigado, né? Tudo vai uma maravilha em sua vida, mas elas não reconhecem a Deus, não reconhecem a grandeza de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, que Deus cura, que Deus salva, né? Então as pessoas até por educação recebem aquela palavra, a gente fica ali maravilhado, porque Deus mandou a gente pregar aquela palavra para aquela pessoa, a gente fica até maravilhado, nós fizemos a nossa parte. Se aquela vida ali for ceifada, a gente vai prestar contas na eternidade, né? Quando Jesus vier nos arrebatar. Então, nós pregamos a palavra a ela, então ela recebeu aquela palavra, mas por uma educação, tudo vai bem na vida dela, obrigado. E o que acontece muito na vida de hoje? Que muitas pessoas não estão buscando a Deus em primeiro lugar, como diz o nosso texto inicial no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Meus queridos, minhas queridas, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Não é porque eu esteja passando por uma aflição, por uma necessidade. Sim, Deus é capaz, Deus muda, Deus liberta, Deus é maravilhoso, Ele cura, Ele é maravilhoso em tudo na nossa vida, Ele é capaz de tudo, Ele é o Deus do impossível, né? Mas por que quando você está muito bem, obrigado, você não busca em primeiro lugar o reino de Deus? Você só vai à igreja quando você está passando por um determinado problema. Então é isso que acontece na vida de muitos hoje em dia, é que as pessoas estão buscando a Deus, tentando sanar aquele problema pessoal. Os problemas pessoais, você deve ser sanado, sim, claro que tem que ser. Deus não quer ver você com problemas, Deus não quer ver você angustiado, Deus não quer ver você com o coração maltratado. Ele te fez para viver feliz, ok? Mas você tem que buscar Ele em primeiro lugar. Você não pode sair para saciar aquele problema, para Deus sanar aquele tipo de problema na sua vida, de jeito e maneira. Não seja avarento. Avarento é isso, é quando você, me perdoe a expressão, mas é isso mesmo. A palavra de Deus não tem meio termo não, é isso mesmo. É avarento aquele que tenta buscar a Deus para resolver suas próprias necessidades físicas. Nós devemos resolver nossas necessidades espirituais, porque a palavra está dizendo, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo será acrescentado na sua vida a partir do momento em que você busca a Deus em primeiro lugar, ok? Vamos seguir aqui na apostila, em nome de Jesus. Porque devo ser dizimista e ofertante? Porque Deus vai repreender o devorador, nós já falamos anteriormente. Porque Deus abençoa aquele que o coloca como prioridade, nós acabamos de falar isso aí, ok? Porque devemos semear para termos uma vida abençoada, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Está na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, na parte B, ok? Então, Deus, Ele tem a receita para todas as situações da nossa vida, ok? Então, essa é a lei da semeadura. O texto deixa bem claro sobre a lei da semeadura e a colheita. O que é isso? Ela rege, a lei da semeadura e da colheita, ela rege tudo o que fazemos no dia a dia, ok? Então, ela é comparada também com a família, a palavra de Deus, com o que semeamos e colhemos para a nossa vida.
é também semelhante. A lei da semeadura, ela é válida para a nossa família, para o nosso semelhante. Se você plantar o bem hoje, você vai colher o bem, ok? Eu quero ler um texto com vocês, aliás, 2 textos básicos, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Livro de Provérbios, acompanhe comigo por gentileza, capítulo 22, versículo 8, que fala justamente sobre a semeadura. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 8, fala o seguinte, olha só que interessante, acompanhe comigo aí na palavra de Deus. O que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Olha só que grave. E olha só, no versículo 9, o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Que bacana, não é isso? Então, esse aí é o entendimento do rei Salomão, inspirado por Deus em sua sabedoria, ok? Então, vamos atentar muito para a gente semear sempre o bem, para colhermos também o bem, amém? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, nós estamos chegando ao final desta matéria sobre dízimos e ofertas. Nas próximas aulas, nós teremos matéria nova. E olha só, vai se preparando porque está imperdível. Nesta aula de dízimos e ofertas, nós iniciamos com a apostila de número 44, que foi justamente uma definição sobre os dízimos, uma definição sobre as ofertas. Em seguida, nós passamos para a apostila de número 45, isso mesmo, a apostila número 45 falou sobre os exemplos da Bíblia, né? Os exemplos das pessoas que foram bem-sucedidas, das pessoas que foram ricamente abençoadas, ok? Então eu espero que vocês tenham tirado uma boa lição disso aí, tenham aprendido muito com a palavra de Deus. Em seguida, nós falamos também na apostila, na aula número 46, sobre maldição e bênção, que realmente foi uma matéria muito interessantíssima, né? Que até agora, nessa palavra que nós acabamos de mencionar, né? Houve texto que falava também sobre bênção e maldição. Então, você ficou aí sabendo tudo sobre bênçãos e maldição na apostila número 46. Na aula número 47, é esta a qual nós estamos terminando hoje, nós estudamos sobre por que devo ser dizimista e ofertante, ok? Então, foi uma aula muito abençoada, eu tenho certeza que o poder de Deus impactou e ainda vai impactar muito mais na sua vida, amém? Vamos lá. Ainda na apostila aqui, na página 4, nós temos aqui um questionário, e você vai responder este questionário, ok? E em seguida você vai enviar, né, para esse número que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, tá bom? Vamos lá, a primeira questão: que homem, por sua fidelidade a Deus, teve seu patrimônio multiplicado 100 vezes no mesmo ano? A letra A diz que foi Abraão, a letra B diz que foi Isaac, a letra C diz que foi Jacó, a letra D diz que foi José. Nós falamos a respeito a este homem. A questão número 2 diz o seguinte: leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com X a única alternativa incorreta. A letra A fala que na terra e no reino está a lei da semeadura. Quem não semeia não tem direito a colher. Quem semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia muito colherá muito.
Você acha que isso é incorreto ou correto? A letra B diz: é a pessoa que dá quem estipula a medida que vai receber. Se a medida que ela deu é pequena, o retorno será pequeno. Se a medida é grande, com a mesma medida será medida. A letra C: Deus queria mais do que um filho unigênito. Então ele semeou no mundo o único filho que tinha. A letra D fala: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque quem dá torna-se credor do reino dos céus e receberá muito mais do que deu. Sempre será boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A letra 3, o quesito número 3, fala: leia as afirmativas abaixo, com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta. A letra A: é a pessoa que dá quem estipula a medida que vai receber. Letra B: não cabe ao doador julgar o que o recebedor fará com o dinheiro. Letra C: quanto mais discreto, tanto mais o Pai abençoará em secreto. A letra D: você não deve dar o que te custa muito. Quesito número 4. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com X a única alternativa incorreta. A letra A: só Deus pode repreender o devorador. A letra B: Deus nos mandou ir além do dízimo. A letra C: o dízimo foi estabelecido para sustento dos pobres. A letra D: tudo o que nós temos vem de Deus. E o quesito número 5, você vai ler a apostila e escrever em 7 linhas tudo aquilo que você entendeu. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, o curso livre gratuito de teologia, o nome já diz tudo. Você não paga nada pelo nível expert. O nível expert que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Isso mesmo. Você vai estudar o ano inteiro grátis. Mas, professor Roberto Herculano, e quando eu passar do nível expert, que eu vou para o nível master, quanto custa? Aí eu te afirmo, não custa absolutamente nada. Você vai passar para o nível master, estudar também todas as matérias, receber todo o material didático inteiramente grátis. Você não vai pagar absolutamente nada, tanto no nível expert quanto no nível master, ok? Nós aconselhamos, porque nós falamos aqui dentro desta matéria, tudo nessa vida tem um custo. Sim, este curso é mantido pelo Ministério dos Pregadores do Telhado. É ele que envia nossas matérias, ele que elabora os textos, material didático, etc. Então, tudo tem um custo. Então, nós aconselhamos. Detalhe, não é obrigatório. Não se sinta obrigado de forma alguma. Não é obrigatório isso aí, de jeito e maneira, ok? Então, nós aconselhamos que você seja um pregador do telhado. Isso mesmo, porque além de ser uma forma de você estar evangelizando, ok? Você está contribuindo para que esta palavra possa chegar a muito mais pessoas, para que essa palavra possa permanecer, para que esse canal continue e vocês sejam ricamente abençoados com a sua oferta. Então, se você ainda não é um pregador do telhado, você acesse aí a uma dessas contas aí que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo e se torne um pregador do telhado e nos ajude em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, detalhe, não é obrigatório, nós só aconselhamos para nos ajudar nesta obra e levar a palavra de Deus, bom? Então, nós chegamos mais uma vez ao final desta aula, pedindo que Deus abençoe grandemente a sua vida, onde quer que você esteja, na sua casa, na sua família, que Deus te abençoe grandemente, que a graça e a paz do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você esteja, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Um beijo da minha alma e viva o Senhor Jesus!